Bundas Commodities aqui nesse Salvador sem cidade alta. É muito parecido com Salvador, eu acho. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que há no Brasil na Causa Operária, o Diário da Causa Operária. Cliquei no lugar errado, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui no Diário da Causa Operária. Promoção. O site do Diário da Causa Operária cheio de propaganda. Brincadeira, sacanagem. Brincadeira. Tem uma manchete que diz Ucrânia. Vixe, tô meio perdido aqui. Tem muita propaganda mesmo. Desculpa. Enfim. Vixe, tem algum problema com o meu celular, na verdade. Só um segundo. Vamos ler as manchetes. As manchetes dizem que porque estou vendo anúncios no Diário do Causa Operária. Aí eles vão falar, pô, ninguém contribui com o partido, pô. Assim, eu tenho um vale alimentação. Se vocês quiserem arroz, eu dou 1 quilo de arroz. Essa é a realidade difícil. Mas vamos... Palestina, massacre, mais de 50 mil palestinos assassinados por Israel. É verdade, isso foi ontem já atingiu a marca. Foi uma breaking news. Exército zionista assassinou pelo menos 673 pessoas e feriu outras 1.233 desde a violação do cessar-fogo. É gente demais, né? 673 pessoas. Apenas só depois do cessar-fogo. É gente demais. Vamos procurar coisas do Brasil. Editorial. Se pichar com batom dá 14 anos de prisão, o que será da esquerda? A esquerda que apoia tal absurdo está ajudando a instituir uma ditadura aberta no Brasil. Vamos ler essa notícia aqui, que eu não estou entendendo nada, não sei de nada disso. Editorial, se pichar com batom dá 14 anos de prisão. O que será da esquerda? A esquerda que apoia tal absurdo está ajudando a instituir uma ditadura aberta no Brasil. Publicado em 24 de março. Não sei de nada. Batom no STF. E aí tá escrito, perdeu, mané. Pichou com batom, perdeu, mané. Gastou um monte de batom aí, hein? Não sabemos onde os supostos esquerdistas que estão aplaudindo a absurda pena de 14 anos de prisão a uma mulher que escreveu com um batom na estátua do STF. Perdeu, mané. Mas quem é esse mané? Eu não tô lembrando. Acho que foi o... Será que é o Bolsonaro? Militar, se é que são militantes. Na estátua do STF, perdeu, mané. Militar. Há uma mulher que escreveu com batom na estátua do STF, perdeu, mané. Militar. Não entendi porque está escrito militar aqui, mas vamos lá. Se é que são militantes. Se um cidadão brasileiro, por ter feito algo tão inócuo, pode ficar 14 anos na prisão, o que está fazendo é abrir um precedente muito perigoso. Qualquer coisa
a partir de agora pode ser motivo para prisão. E não é qualquer prisão, são 14 anos. Esse aqui quem escreveu foi o Rui Pimenta. Sem dúvida. Escrever com um batom numa estátua seria tão perigoso quanto matar alguém. Será? 14 anos por matar alguém. Poxa, realmente, né? O Brasil tomou um rumo de fascismo, né? Escrever com um batom numa estátua seria tão perigoso quanto matar alguém. Se fosse com tinta spray, com tinta na parede, se tivesse demolido a estátua com dinamite, ainda assim, só pode ser o Rui Pimenta. Esse Rui Pimenta, ele nunca para, né? Piadinha, não, mas tá certo. Eu gosto, bom demais. Assim, o Rui Pimenta é um grande humorista, cara. Assim, porque ó, os exageros dele, né? Eu acho mó scratch, mó engraçado. Se fosse com tinta spray, com tinta de parede, se tivesse demolido a estátua com dinamite, ainda assim, tal pena seria escandalosa. Realmente, né, cara? Realmente. Acho que o Rui Pimenta vai dizer que não é pra prender ninguém e tal. Mas eu acho que tá certo, né? Prender por quê? O detalhe do batom serve apenas para mostrar que o judiciário brasileiro essa abominável instituição, está disposto a perseguir o cidadão a qualquer custo. Voltando aos pseudo-esquerdistas, onde essas pessoas militam? Onde essas pessoas militaram? Tal pergunta é importante porque qualquer militante de esquerda deveria achar a coisa mais normal do mundo pichar um muro, uma estátua, um prédio público, uma gravura no cimento. Eu faço isso, cara, quando eu vejo um cimento fresco que tá cheio de Viva Trotsky, Viva Trotsky. Viva Trotsky porque o PTR não é... Pode ser PTR também, Partido dos Trabalhadores Revolucionários, mas eu acho que o PCO não vai gostar do P com o nome PTR. Mas vamos lá. Onde essas pessoas militaram? Tal pergunta é importante porque qualquer militante de esquerda deveria achar a coisa mais normal do mundo pichar um muro, uma estátua, um prédio público. Isso faz parte da luta política e fazer isso por motivos políticos deveria ser um direito de qualquer cidadão. É sim, né, cara? Acho que... Até porque ninguém liga, né, cara? Assim, eu já bati... Não bati boca, mas... as pessoas que fazem obras públicas aqui no centro da cidade, lá atrás, onde eu comecei a filmar, eles são pagos pra deixar tudo certinho, entendeu? Então se você vai lá e picha, aparece um fiscal aí pra encher seu saco. Aí ele fala, porra, tá de sacanagem, olha só o que você fez. Aí eu falei pra ele, pô, ninguém liga pra essa merda. Se tiver uma pichação aí, Viva Trotsky, ninguém liga. Aí eu falei pra ele assim, um dia a política vai te surpreender. É tudo verdade, tá tudo registrado por Deus. Mas vamos lá. Isso faz parte da luta política e fazer isso por motivos políticos deveria ser um direito de qualquer cidadão. Uma pessoa de esquerda que não entende isso e não fica muito preocupada com o que está acontecendo com essa mulher que pode ficar 14 anos presa, ou não é de esquerda, ou sua militância foi formada nos gabinetes universitários e parlamentares. Só um esquerdista muito burguês pode ficar escandalizado com uma pichação com batom e não ficar escandalizado com uma pena de 14 anos para uma pessoa. É sim, a esquerda que aplaude esse absurdo está cavando a própria cova. Ou, para ser mais preciso, está abrindo a própria cela para entrar e não sair. Escreveu muito bem. Esse aqui é o Tostão. Tostão escreve mais ou menos assim. Parabéns, Rui. Parabéns pela sua pena, pela sua caneta. Parabéns à sua caneta. Se escrever uma frase com batom é um crime tão grave,
Então não se poderá fazer mais nada no país. Ocupar prédios públicos para protestar? Cadeia. Ocupar fazendas? Cadeia. Fazer piquetes de greve? Cadeia. Pichar muros? Cadeia. Será que a esquerda tradicionalmente faz coisas como essa? Claro que sim, porque esses são métodos legítimos de luta e não devem ser objeto de perseguição judicial ou policial de nenhum tipo. O monumento a Arturo Prat, que invadiu um barco. um guerreiro, olha lá, ele estava num barco de madeira e pulou em cima de um barco de aço. Um encoraçado potente, o Ascar, acho que foi o Ascar. Então é isso aí, tudo, aí ele virou herói. É uma questão de hegemonia, né, cara? Uma questão de hegemonia. O pretexto de, entre aspas, combater o fascismo, o que é uma farsa porque o STF não combate fascismo, mas é fascista, a esquerda está instituindo um estado ditatorial no Brasil. Curto, falou bem, falou curto. Vamos procurar mais alguma coisa aqui. Vamos procurar alguma coisa mais. O Diário da Causa Operária. DCO. Temos a tarde toda. Já é tarde, já são as 3 horas da tarde. Então, perdeu o Mané. Não sei quem foi. Perdeu o Mané. Não sei quem. Não sei, não entendi nada. Quem foi essa mulher que pichou? Aqui tem uma notícia sobre Trotsky. Teoria marxista. Trotsky nunca foi frente amplista. Né? Trotsky, esse nome tem poder. Esse nome é porrada e bomba. Chute, porrada e bomba. O intelectual Valério Arcari dedicou um texto a falsificar posições de Trotsky e defendeu que o dirigente russo deveria defender frente com a burguesia contra o fascismo. Eu não sou especialista em Trotsky, eu me interesso. O que eu acho é que o Trotsky ele se viu coagido, ele se viu numa época muito hardcore, né? Numa época muito radical, e ele teve que migrar ele teve que fugir para qualquer lugar, para os Estados Unidos, para a Itália, não sei, como cidadão, né? Não como líder. É esquisito. Ele deveria ter fugido para a China, né? Sei lá. Realmente eu não entendo, mas vamos lá. Aí tem uma foto. Trotsky jamais defenderia uma frente ampla com a burguesia. Na esquerda brasileira, há grupos e figuras que se consideram como trotskistas, mesmo quando defendem políticas que são totalmente opostas ao que defendeu Leon Trotsky, um dos revolucionários mais importantes da história, dirigente do Partido Bolchevique na Revolução Russa e líder do Exército Vermelho. Valério Arcari, colunista do Esquerda Online, é um desses sujeitos que prestam um serviço contrário ao legado de Trotsky. Arcari, atualmente no grupo Resistência, ligado ao PSOL, já foi também membro do PSTU, o que já nos indica um histórico de trotskismo às avessas. Em seu texto, Trotsky não era infalível. Arcari defende que o líder bolchevique teria cometido erros ao longo de sua história militante, como quando defendeu não se aliar aos setores da democracia liberal, fecha aspas, contra o fascismo, no período da Segunda Guerra Mundial. Para sua argumentação, Arcari invoca um texto do historiador inglês Perry Anderson em seu livro Considerações sobre o Marxismo Ocidental. Aspas, abre aspas. Depois, no começo da Segunda Guerra Mundial, Trotsky condenou o conflito internacional
como sendo uma mera repetição interimperialista da Primeira Guerra Mundial, na qual a classe operária não deveria optar por qualquer dos lados, apesar do caráter fascista de um e do caráter democrático burguês do outro. Os próprios primeiros escritos de Trotsky sobre a Alemanha constituem a melhor refutação dos seus escritos posteriores sobre a guerra. Obviamente, uma vez que a União Soviética foi atacada pela Alemanha, Trotsky teria alterado a sua posição sobre o conflito mundial. Concordando com Anderson, Arcari falsifica a posição de Trotsky ao mencionar que ele teria mudado sua posição após a vitória de Hitler na Alemanha. No programa de transição, texto histórico de Trotsky, que elaborava o programa da Quarta Internacional, o bolchevique foi incisivo ao afirmar que a classe operária não deveria formar nenhuma frente popular para derrotar o fascismo. Abre aspas. É sobre esse ponto que inicia a irredutível divergência entre a Quarta Internacional e os velhos partidos que sobrevivem fisicamente à sua falência. A Frente Popular na emigração é uma das variedades mais nefastas e mais traidoras de todas as frentes populares possíveis. Significa, no fundo, a nostalgia impotente de uma coalizão com uma burguesia liberal inexistente. Se ela tivesse algum sucesso, apenas prepararia uma série de novas derrotas do proletariado à maneira espanhola. É por isso que a impiedosa crítica da teoria e da prática da Frente Popular é a primeira condição de sua luta revolucionária contra o fascismo. E Trotsky continua a explicação em outro capítulo, ainda no programa de transição. Abre aspas. O fascismo lançou esses países no campo da barbárie política, mas não modificou seu caráter social. O fascismo é um instrumento do capital financeiro e não da propriedade latifundiária feudal. O programa revolucionário deve se apoiar na dialética da luta de classes, impreterível também nos países fascistas, e não na psicologia dos falidos amedrontados. A Quarta Internacional rejeita com asco os métodos de política mascarada aos quais recorrem os stalinistas. Antigos heróis do, entre aspas, terceiro período, para aparecer ora com máscaras de católicos, de protestantes, ora de judeus, de nacionalistas alemães, de liberais, unicamente com o fim de esconder seu próprio rosto pouco atraente. A Quarta Internacional aparece sempre e em todos os lugares sob sua própria bandeira. Ela propõe abertamente seu programa ao proletariado dos países fascistas. Desde já, a vanguarda dos operários do mundo inteiro está firmemente convencida de que a derrubada de Mussolini, de Hitler, de seus agentes e imitadores produzir-se-á sob a direção da Quarta Internacional. Aqui Trotsky descreve com clareza o caráter de classe do fascismo, um instrumento da própria burguesia, e defende também a independência de classe necessária para travar uma luta real, e que somente essa luta independente poderá derrotar o fascismo. E mesmo em seus escritos posteriores à guerra, Trotsky manteve sua posição. Na sequência do texto, Arcari invoca o revisionista Nahuel Moreno, um dos responsáveis por distorcer completamente as concepções trotskistas da luta política. No texto de Moreno fica explícita a inspiração de Arcari para defender uma frente com setores da burguesia para derrotar o suposto mal maior no caso da ditadura militar na Argentina. Abre aspas. Se é correto, muda toda a nossa estratégia com respeito aos partidos oportunistas e, em boa medida, a respeito dos partidos burgueses que se oponham ao regime contra-revolucionário. Como um passo para a Revolução Socialista, nós estamos a favor de que vença um regime burguês, grifo nosso.
totalmente distinto ao regime contra-revolucionário. Assim como estávamos a favor da Revolução Democrático-Burguesa e dizíamos que era distinta da outra, a Revolução Socialista que havia que fazê-la, que havia que derrubar na Rússia o Tsar, que era uma tarefa democrático-burguesa específica, há que discutir se não temos agora também uma tarefa democrático-burguesa específica, que é derrubar o regime contra-revolucionário para que venha ainda que seja um regime burguês, grifo nosso. Aqui Moreno faz um malabarismo para defender o indefensável, uma aliança com o diabo, se for preciso para derrotar o fascismo na ditadura militar. E podemos atribuir ao intelectual argentino toda essa falsa concepção trotskista que permeia a esquerda nos dias de hoje. Valério Arcari é um dos seguidores dessas teses absurdas de Nahuel Moreno. Além de falsificarem as ideias de Trotsky, o objetivo é fazer uma defesa da democracia, ou seja, da burguesia e do imperialismo. Arcari se acha um intelectual tão incrível que se coloca em condições de dizer o que Trotsky deveria ter feito à época do fascismo na Europa. Abre aspas, ser herdeiro do melhor da tradição marxista revolucionária não deve ser repetir aquilo que os gigantes que vieram antes de nós escreveram. Os argumentos de autoridade não podem substituir a análise concreta da situação em que estamos imersos. Precisaremos de muito rigor, mas também imaginação revolucionária, disse Arcari em sua conclusão. Para o grande intelectual, Trotsky não deveria se opor ao fascismo e à democracia liberal representada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França principalmente. A chamada democracia liberal é, na realidade, o bloco imperialista que domina o mundo há séculos e mantém esse domínio até hoje. Trotsky, que dirigiu a Revolução Russa, que lutou contra o fascismo, ao mesmo tempo que era perseguido pela burocracia stalinista, tinha muita clareza dos interesses de classe que estavam em jogo na época da Segunda Guerra. Trotsky, assim como todo o restante do movimento operário, não tinham dúvidas de que o fascismo era um instrumento da burguesia e que não havia como se aliar à burguesia. Me perdi. E que não havia como se a burguesia para derrotar a própria burguesia. É algo que não tem pé nem cabeça. Era notório que foi a burguesia, com os grandes empresários, os banqueiros, com apoio dos partidos burgueses que dominavam os parlamentos, que Hitler e Mussolini não só chegaram ao poder, mas que puderam comandar os países. Sem o apoio das instituições burguesas, o fascismo seria somente uma seita, não um governo institucionalizado. Isso não significa não lutar contra o fascismo, significa travar uma luta independente da classe trabalhadora, das organizações da classe trabalhadora contra o fascismo e a burguesia. Não é porque a democracia liberal se apresenta como uma coisa mais amigável que os operários devem se aliar a ela. A essência política da democracia liberal e do fascismo é a mesma. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente como a democracia liberal é tão ruim quanto o fascismo, pois são esses mesmos países que bombardeiam os povos oprimidos, que dão golpes de Estado por onde passam. Foi a democracia liberal que tacou 2 bombas e matou cerca de 300 mil pessoas no Japão no período final da guerra. Isso não deveria ser considerado uma política fascista? O colonialismo imperialista é uma política fascista. O financiamento norte-americano do genocídio na faixa de Gaza, uma verdadeira limpeza étnica, é fascista. A criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra foi realizada com apoio de todos esses países imperialistas, ou seja, com apoio da democracia liberal. A confusão que permanece no interior de toda a esquerda se apresenta como se fosse uma questão estratégica. Trotsky não lutou contra o fascismo por considerar que o fascismo é pior que a democracia liberal.
Ele lutou contra o fascismo porque essa era a política da burguesia para esmagar o movimento operário. Não é meramente um problema de estratégia. O fascismo é a democracia liberal e a democracia liberal são inimigos dos trabalhadores. E é muito comprido, tem assim mais quatro parágrafos. Vou dar uma pausa aqui, porque eu vou descer.